Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E no pensamento de hoje eu vou responder a dúvida de uma pessoa de um grupo aí perdido que perguntou assim: como eu faço para me tornar médium e abrir minha casa espiritual? Você sabe como abre uma casa espiritual? Vamos lá! Em minhas muitas andanças em grupos do Facebook, eis que me deparo com a pergunta de um rapaz, dizendo assim: como faço para me tornar pai de santo? A primeira pergunta que eu fiz, claro, para essa pessoa é: mas você já é médium? E a pessoa falou: não sou médium, eu vou aprender a ser médium, estou procurando um terreiro. Cara, isso me chocou completamente. Como assim uma pessoa que nem sequer trabalha no terreiro, nem sabe se tem mediunidade, ela já quer saber como se tornar um pai de santo? Apesar que esse termo, pai de santo, é um termo que acabou se popularizando e que eu não gosto muito. Eu prefiro ou pai de terreiro, ou pai espiritual, ou até mesmo dirigente. Nem o termo sacerdote, porque não existem sacerdotes de Umbanda, se a gente for pensar claramente sobre o termo, pela acepção da palavra. Esta pergunta desse rapaz me chamou a atenção porque esta é uma regra comum que tem ocorrido em várias casas por aí. A pessoa se depara, realmente não tenha conhecimento sobre Umbanda e vai visitar uma casa de Umbanda. Lá ela se encanta pela ritualística de Umbanda, eis que ele ingressa dentro da corrente mediúnica, vai participar das atividades de desenvolvimento mediúnico e também das doutrinas, das práticas doutrinárias. Só que chega um determinado momento que essa pessoa percebe que a rotina de terreiro é uma coisa muito interessante e ela deseja mais poder, achando que se tornar dirigente espiritual lhe trará algum poder diferente, vai se tornar um paranormal, um X-Men, alguma coisa do tipo. Na verdade, quando você se torna um dirigente, só te traz mais responsabilidades e não te traz nenhum poder extra. Claro que você vai ter certos conhecimentos que serão passados para você que outras pessoas, outros médiuns não terão, mas isso se faz necessário pela posição que você ocupa, pois você agora irá celebrar casamentos, batizados, também celebrará a encomenda de almas, fará cruzamentos, fará coroações, entre outras coisas mais. Mas a dúvida desse menino não estava assim, total infundada. Na verdade, ela tinha até certos fundamentos, porque se você for pensar, a quantidade de casas de Umbanda que abriram nos últimos tempos é imensa, e a maior parte dessas casas são formadas por pais de santo ou sacerdotes inexperientes. E você vê isso claramente dentro das correntes mediúnicas. A corrente mediúnica é fraca, os filhos eles não têm um amparo. Às vezes o pai de santo não sabe nem o nome dos filhos. E o que ocorre é que aquilo se transforma, na verdade, numa fábrica de fazer médiuns, que na verdade nem sempre são médiuns. Eles estão sendo animizados, estão sofrendo de mistificação ou do próprio animismo e acabam criando vários transtornos, vários desequilíbrios psíquicos e espirituais que podem ser extremamente prejudiciais, não só para a pessoa, não só para o indivíduo, como também para toda a corrente, toda aquela casa, porque irá abrir brechas para trabalhos e para ataques de energias interiores e também ataques de energias exteriores, todas elas negativadas, visando destruir aquela casa e impedir o trabalho caritativo que aquela casa deveria prestar. O que eu quero que fique claro é que você não se torna um pai de santo por sua escolha. Na verdade, isso é uma missão, um chamado. Você não tem como se tornar pai de santo porque você acordou num dia e decidiu que iria usar um filá de cor diferente. Não é assim que acontece. A gente se torna pai de santo ou dirigente a partir do momento que nós temos essa missão na nossa coroa mediúnica, quando também nossos guias têm essa missão na coroa espiritual deles, assim como quando nós encontramos a casa que irá nos dar esta permissão de nos tornarmos dirigentes ou nos tornarmos pais espirituais preparados para tocar aquela casa na falta dos dirigentes ou também abrir outras casas para espalhar a vertente e a tradição da casa fundadora. Dentro do processo da Umbanda tradicional, o que ocorre é o seguinte: você acaba entrando como assistente, depois você vira um cambone, ou seja, o cambone é aquele que vai assessorar as entidades, além do que o assessorar inclui muito mais coisas, inclui também a fiscalização do médium, para ver se o médium não está sofrendo de mistificação e nem de animismo ou não está falando bobagens, e trazer essas informações para os dirigentes espirituais da casa para que aquele médium seja ajudado. Ninguém vai colocar o dedo, apontar o dedo para um médium para que ele seja achincalhado ou humilhado. Não, na verdade a gente vai querer saber o que está acontecendo com ele para
ajudá-lo, para reequilibrá-lo e harmonizá-lo, para que ele possa dar passagem, para ele possa dar passividade para as entidades, para que as entidades façam o trabalho corretamente e não aquilo que a mente dele em desequilíbrio está fazendo ou está criando. Após você ser Cambone, você se torna, se tiver a mediunidade, se tiver a missão mediúnica, um médium de incorporação. Pode ser que você acabe se tornando um médium de outros tipos. Um médium de transporte, um médium psicógrafo, um médium psicofônico só apenas e outros tipos de mediunidades mais. Porém, a mais comum dentro da Umbanda é realmente a mediunidade de incorporação. Quando você se torna médium, você passa por vários tipos de rituais. São pequenos rituais de passagem em cada uma das consultas que você executa, onde seus guias e também os assistentes, né, o pessoal da consulência vai acabar te colocando à prova, essa é a verdade, e você vai aprender a trabalhar com as energias das suas entidades. E, enfim, tem os rituais da própria casa, sendo que o primeiro ritual que todos devem passar é o batismo. Você vai fazer um batismo, que é a confirmação da sua missão como umbandista. Porque lembre-se, nem sempre a pessoa que entra para a gira de Umbanda, ela é umbandista. Ela às vezes veio de outra religião, ou seja, geralmente ela veio de outra religião. Então ela tem uma religião e uma cultura prévia, um batismo prévio. E o batismo da Umbanda, na verdade, ele não é para desfazer o batismo anterior, mas para confirmar que você está num trabalho em nome de Deus, que você está fazendo e aceitando uma fé em nome de Deus para a prática do bem, para a prática da caridade. Após isso, existe o ritual de confirmação, sendo que o ritual é diferente para cada uma das casas. Neste ritual de confirmação será confirmado, na verdade, e identificado o seu chefe de coroa, que é o espírito responsável pela sua mediunidade neste momento, nesta encarnação. Esse espírito tem a permissão e a responsabilidade de permitir que outros espíritos se manifestem através da sua mediunidade. Isso inclui os espíritos negativos, as possessões e as obsessões espirituais, porque tudo é aprendizado. E é esse espírito que vai fazer este balanço, este equilíbrio, e vai decidir se é necessário ou não aquele tipo de missão ou aquele tipo de prova ou expiação naquele momento. Depois da confirmação, onde vai ser confirmado seu chefe de coroa, a sua linhagem, a linhagem do seu chefe de coroa, quais são os seus padrinhos, ou seja, aquilo que a gente conhece como orixá de frente, orixá de juntó, e também vai ser pedido o ponto riscado dele e a explicação do ponto riscado dele, com cada um dos símbolos sendo explicados. Quando você for confirmado pela entidade chefe da casa, aí sim você está firme naquele propósito de dizer, bom, agora eu sei que eu sou um médium, tem uma entidade trabalhando por mim e eu posso dar continuidade no meu trabalho. Neste momento, a maior parte dos médiuns chegam aí e param. É esse o momento que fica a maior parte dos médiuns, porque nem todo mundo tem missão sacerdotal, entre aspas, por assim dizer, que eu chamo, na verdade, de mediunato, que seria uma missão mediúnica. O que acontece depois disso é a coroação. Se você tiver essa missão, você será coroado como pai pequeno ou mãe pequena de um terreiro, que é o primeiro degrau para se atingir o começo da sua vida de médium dirigente ou um mediunato. Você vai começar esse trabalho. Dentro da sua coroação, e não é você que escolhe, é o guia-chefe da casa que escolhe, vai dizer, este médium tem missão de ser dirigente. Então, é o momento da coroação dele. É feito um cruzamento, é feito um ritual, geralmente isso é feito na natureza, e a partir daquele momento você recebe os sacramentos de Umbanda. Ou seja, você vai começar a tocar gira de desenvolvimento, você vai começar a tocar gira de esquerda, vai começar a tocar giras em dias normais quando for necessário, na falta de algum dirigente, é você que vai fazer as coisas, você vai acabar sendo o segundo em comando para responder na falta dos dirigentes, pode dar sugestões, você vai acabar sendo o elo entre os médiuns, a consulência e os dirigentes espirituais. E assim você vai aprendendo também bastante. E a palavra do pai pequeno e da mãe pequena devem ser respeitadas. Acima deles só tem os dirigentes espirituais que estão falando acima. Geralmente o pai e a mãe pequena eles estão em conformidade com os dirigentes. Eles sabem mais ou menos qual que é o tipo de pensamento e eles nunca vão fazer alguma coisa para sobrepor a vontade dos dirigentes. Então eles estão sendo preparados. Após isso você ainda recebe outras outorgas, como você pode fazer o cruzamento ou a reconfirmação de batismo dos filhos da casa. Geralmente é um ritual que acontece todos os anos, que você faz a bênção e o cruzamento dos filhos da casa, aqueles que já são médiuns, para que eles deem continuidade no trabalho mediúnico do ano corrente. Após a coroação de pai pequeno, existe a coroação maior, que é a coroação como pilar ou coroação como
dirigente espiritual propriamente dito, é o famoso pai de santo. Aí então você tem as mesmas responsabilidades dos dirigentes. O que acontece é que na maior parte das casas onde esses pilares são formados e que eles não se afastam das casas, eles acabam se tornando pais pequenos um pouquinho mais elevados, sempre respeitando a hierarquia predecedente. Ou seja, a hierarquia mais antiga, a hierarquia mais anciã, ela é sempre respeitada antes da opinião dessa pessoa que acabou de se formar um pilar. Então, antes de começar a distribuir ordens, ele vai sempre ouvir e ponderar sobre as questões e aquilo que cada um dos dirigentes pensam. Aí um dia, então, você pode vir ser chamado a montar a sua casa espiritual. Só neste dia é que você abrirá o seu terreiro e aí, em conformidade com os mentores que regem a sua coroa, é que eles vão dizer todos os detalhes de como sua casa será, e não através de um cursinho de 2 anos. Entenderam? Não é porque eu quero ser dirigente que eu serei dirigente. Não é porque eu abri um terreiro que eu serei de verdade um pai espiritual. Às vezes eu estou ali na frente carregando apenas karma alheio, mas eu não tenho condições de ser alguém que pode servir de exemplo para o próximo, que pode ter forças para manter uma casa aberta ou que realmente esteja fazendo algo que não seja apenas olhando para o meu umbigo e trabalhando com a minha vaidade. Então fica esse alerta aí para quem quer ser pai de santo. Não é um caminho fácil, é um caminho árduo, exige muito de cada um. E lembre-se, dentro da Umbanda, nós trabalhamos em trabalhos profanos durante um dia e à noite nós trabalhamos no terreiro. Nós não vivemos de terreiro. Lembre-se disso quando for procurar no terreiro para visitar ou frequentar. Pai de santo trabalha na vida, no comércio, trabalha na indústria durante o dia. E à noite sim, aí ele se torna dirigente espiritual no dia da gira. Não vive da doação dos seus filhos. Então esse aqui foi nosso pensamento. Eu sei que é ácido, eu sei que às vezes é pesado e pode causar certos constrangimentos aí. Mas é assim que eu sou, né? A gente tem que ser sincero acima de tudo. Convido vocês também a conhecer nosso blog lá, onde tem mais acidez minha, e vocês podem encontrá-lo no www.perdido.co. E você também pode me mandar uma mensagem, caso você queira, através do e-mail contato@perdido.co. Caso possa deixar aí, deixa um comentário, deixa aí pra galera inteira ver qual que é a sua opinião. Eu só deleto xingamento. Críticas, à vontade, porque todo mundo tem direito de se manifestar. Meu muito obrigado a vocês e a gente se vê no próximo pensamento. Até lá!